Meu nome é Guilherme Nagel e eu vou lembrar uma parada. Não tem dia da caça, meu mano. Todo dia é dia do caçador. Meu nome é Léo e vendedor que nunca arrisca nada, na verdade tá arriscando tudo. Fala galera, vamos pra cima, mais um podcast número 3. E hoje a gente vai tratar de um tema super especial. Especialmente para quem é dono de agência, para quem é gestor de tráfego, para quem vende serviços ou consultorias de marketing digital e fica se questionando, cara, para que eu possa fechar um volume de negócios, eu preciso ou não ter um roteiro ou um script de vendas que seja referência durante o processo de negociação. E, obviamente, se você está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast pela primeira vez, se você não conhece ainda o Nagelcast, eu vou apresentar para você. Meu nome é Guilherme Nagel e eu ensino dono de agências, gestores de tráfego, vendedores, qualquer profissional que quer vender serviços de marketing digital a ter volume, previsibilidade e muita lucratividade fazendo boas negociações. E para falar sobre esse tema, galera, sabe que sempre quando a gente vai aprender alguma coisa, você tem aquela pessoa que tem o conhecimento teórico e obviamente é fundamental para você estruturar qualquer que seja o processo de aprendizado. Mas você tem aquele cara que tem cicatriz, meu irmão. O que é o cara que tem cicatriz? É aquele que botou o peito no campo de batalha, que trocou tiro com o inimigo. Ele não é um general 5 estrelas só, ele tá lá na guerra, ele participou. Eu trouxe um dos principais especialistas do meu time aqui para falar sobre esse tema, se é preciso ou não, se é fundamental ou não ter um roteiro ou um script de venda para fechar contratos de marketing e tal. Deixa eu apresentar para vocês o meu querido Léo. Como é que tá, Léo? Se apresenta para a galera aí. Opa, Gui, tudo certo, cara, tudo certo. Prazer imenso estar aqui nesse podcast, que é um podcast fundamental hoje para todo dono de agência, para todo mundo que quer aprender a vender, na verdade. Então, uma honra estar aqui participando hoje. Top, tamo junto. E, obviamente, para quem não conhece ainda, você pode me seguir também no Instagram, no @nagel.guilherme, assistir também as aulas no YouTube, né, no Guilherme Nagel. E sempre que surgir qualquer dúvida, se conecta comigo em qualquer canal que eu faço questão de ajudar você. E não sei se enquanto você está assistindo esse conteúdo, é porque ele é um conteúdo atemporal, né? Se você tiver oportunidade, se nessa fase se tiver acontecendo a imersão vendas na prática, é fundamental que você olhe qual é o caminho para se cadastrar e participar dessa imersão, porque eu tenho certeza que vai ser transformadora. Léo, vamos lá, sem enrolação. Dá para vender ou não dá sem um script de venda? Na moral, quem tá começando, é pré-requisito ou não é, cara, na tua visão? Gui, para vendedor que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Boa essa frase, hein? Então, cara, se eu falar que é impossível vender sem um roteiro, eu vou estar mentindo. Porque grande parte das pessoas que a gente conhece hoje, que não entendem sobre venda ou não sabem como escalar o seu negócio, talvez nem saibam exatamente para que serve um roteiro, ou não veem necessidade nisso. Agora, se eu quero ter um negócio escalável, um negócio metrificável e que eu saiba onde eu quero chegar, cara, o roteiro é obrigatoriedade. Se eu quero vender todo dia, eu preciso ter um roteiro de vendas bem estruturado. Eu concordo com você. Eu acho que assim, não é pré-requisito para vender, né? Até porque se a gente vem de uma escola mais antiga de vendas, você tinha aquele vendedor que ele fechava negócio no instinto, né? Então você dizia assim, cara, ele é um baita de um vendedor. O que você faz? Não sei, cara. Põe eu ali que na hora eu me transformo, as coisas vão acontecendo. E eu digo o seguinte, isso até não é prejudicial para uma empresa. Se você, por exemplo, você tem a sua agência, você consegue fechar vários negócios nesse formato, bacana, você pode até ter um crescimento. Agora, quando você for contratar o primeiro vendedor ou o próximo funcionário, você vai ver o quanto é importante ter um processo definido no setor comercial como um todo. Eu diria que a cereja do bolo é sim ter um roteiro de venda que vá conduzir você durante a negociação. Perfeito. Que vai garantir que você está cumprindo todas as etapas, os pré-requisitos, utilizando os gatilhos de passagem para pegar o cliente lá pela mãozinha, lá na apresentação e deixar ele feliz da vida contratando a sua agência lá no fechamento. Agora, lógico, vamos falar sobre estrutura até mesmo de um roteiro. O roteiro que você usa aqui na Blueberry, que é o mesmo que eu uso também, para a gente fechar negócios. A gente está sempre lapidando, desenvolvendo ele, embora ele tenha uma estrutura há um certo tempo. Mas vamos pensar assim, cara, com base na tua experiência, Léo, como consultor, eu fiz o dever de casa, eu vi que você já fechou quase 300 contratos de marketing. Cara, Exato. E em 2 anos aproximadamente? Isso. Aproximadamente 2 anos? De vendas mesmo, 1 ano e meio praticamente. 1 ano e meio. Isso. Então, cara,
vamos colocar aí um outro mês de férias e tal, média de 15, quase 15 contratos por mês. Exato. Eu digo para você, tem agência de marketing que não fecha 15 contratos no ano. Então, um consultor, 15 contratos por mês, usando o roteiro, a estrutura que a gente ensina aqui na Blue. Mas na sua visão, cara, agora que você já passou por todas essas negociações, porque tem os contratos que você fechou, e eu vou parabenizar, tem isso, você não fechou. Pra quem não sabe, galera, a vida de vendedor é isso, né? O palco é o contrato, a comissão, o bastidor é o volume de não que você toma no lombo, né? Então, mas você acha que tem, cara, um roteiro que a gente poderia dizer assim, infalível para vender consultoria de marketing digital? Ou, enfim, um roteiro que, cara, basicamente garanta ou quase que faça com que a venda seja assim uma consequência, um roteiro infalível. Perfeito, Gui. Excelente pergunta. E, cara, eu sempre falo que o roteiro perfeito é o roteiro. Não existe roteiro perfeito, na verdade. Existe o roteiro que vende. Então, se eu falar que existe um guia secreto que vai me ajudar a sair de 0 a 1 milhão em 30 dias, um manual de vendas, eu vou estar mentindo aqui. O que existe, na verdade, cara, são um conjunto de gatilhos, um conjunto de etapas, digamos assim, que vão me ajudar a conseguir saber exatamente onde eu estou naquela negociação, naquela ligação, vão me ajudar a organizar exatamente até na cabeça do meu próprio cliente e vão me ajudar a conquistar a venda de uma maneira mais natural. Então, roteiro perfeito, roteiro infalível não existe. Agora, roteiro que funcione, existe já validado. Até né, é o que a gente aplica hoje aqui na agência, é o que a gente faz aqui na prática. Tá, é verdade. Porque assim, o perigo, eu acho que às vezes que a gente tem que comentar e falar sobre isso, né? Que eu acho que é perigoso também você acreditar que se você tem uma bússola ou um mapa, você tem a garantia de chegar no outro lado. Acho que não é assim que as coisas funcionam. Agora, para quem não tem a bússola e não tem um mapa, é muito mais difícil você chegar dentro do teu objetivo. E esse papel que o roteiro ele vai cumprir, eu não sei se você concorda comigo, cara, mas à medida que o tempo passa, quanto mais inteligente, literalmente, você como vendedor vai ficando dentro da sua própria agência, você vai tendo mais experiência e aperfeiçoando aquele roteiro, né? Então, cara, algumas colocações, por exemplo, que eu fazia quando eu comecei há 9 anos atrás, se eu fazer hoje eu tô morto, literalmente. Ou o mercado já faz, que já ficou batido demais. Da mesma forma, cara, tem argumentos que há 9 anos atrás eu já colocava e deixava o cliente de joelho querendo comprar, que você pode repetir ele hoje, Ctrl+C, Ctrl+V, que o cliente ainda fica com muita vontade, com muito desejo de contratar a agência. Por isso que eu falo, cara, que um roteiro nada mais é, não sei se tu concorda comigo, cara, mas um roteiro nada mais é do que as suas melhores práticas organizadas dentro de um processo para que elas sejam replicadas nas negociações. Eu não sei, o Léo, para quem não conhece, galera, até vale a pena conhecer o Léo, mas o Léo, ele é um cara que é muito inteligente. Pô, eu não costumo dizer isso às pessoas. Eu tinha um vizinho meu, cara, não vou falar o nome dele, que agora, enfim, daqui a pouco ele escuta, né? Mas ele é um cara muito bajulador. Sabe a pessoa bajuladora? Fica toda hora dizendo que tu é bom e tal. Daí o cara é hiper bajulador. Eu quase falei o nome dele, né? Eu não vou ficar bajulando. Na moda antiga, então, eu não vou ficar bajulando o Léo aqui, porque quem conhece ele sabe do potencial e do resultado que ele entrega aqui na agência. E eu sei muito a capacidade que você tem, Léo, de improviso. Por exemplo, você está gravando aqui, a gente até discutiu, conversou o que a gente iria tratar, mas não tem, né? Depois, não sei, você pode depois falar aí quantos meses eu te avisei com antecedência do conteúdo. A gente está discutindo aqui na hora, porque eu sei que você sabe. Deve ser um vendedor preparado. Agora, até que ponto, cara, confiar literalmente no teu instinto, no improviso, como diz confiar no meu taco, até que ponto, cara, isso é uma prática recomendável em uma negociação? Dá pra, por exemplo, assim, cara, eu sei que eu sou bom negociador, eu sei que eu consigo me virar no improviso, dá pra eu sobreviver só dessa maneira? Eu posso confiar nesse meu instinto vendedor para poder gerar negócio na agência? Boa pergunta, Gui. E eu considero que sim, existe vendedor que tem uma predisposição maior para poder negociar, para poder persuadir, até quem sabe, né, trabalhar com a parte das vendas. Mas eu entendo que a negociação por instinto, ela é perigosa porque ela não é replicável para outros vendedores do meu time, muitas vezes. Então, eu consigo, sim, negociar, fechar contratos, só que não é algo escalável. Então, é o que a gente chama muitas vezes de lobo solitário, por exemplo. Aquele vendedor que ele negocia muito bem, mas ele não consegue ensinar, né, o restante do seu time. Tá, entendido. Vamos lá. O lobo solitário é alguém que você quer no teu time? Cara, hoje não. É mesmo? Mas vamos colocar o que é o lobo solitário, tá, galera?
Vamos exemplificar, né? Tem um livro muito bom, não sei se você já leu, conhece lá, da Venda Desafiadora. Eu gosto Sim. muito desse livro, eu leio... não vou dizer que eu leio várias vezes, eu já li mais de uma vez, né? E ele mapeia lá os principais vendedores e perfil, ele fala também do lobo solitário, fala do vendedor desafiador, enfim. Mas vamos colocar que o lobo solitário é aquele cara dentro de uma agência, tem uma empresa, que ele dá o seu jeito e traz resultado. Mas normalmente o jeito dele Exato. é diferente ou não se assemelha com as melhores práticas da empresa. Então, ao mesmo tempo que ele está lá liderando as vendas, ou em alguns momentos, né, na frente ou muito próximo disso, ele está de forma paralela incentivando as outras pessoas a descumprir o processo, né? Mas vamos lá. Mas ele traz resultado. Perfeito. Dentro do teu time, você prefere um vendedor, por exemplo, que não cumpra os processos, ou melhor, que não utilize o roteiro e venda, vou apertar mais. Ou um cara, Ctrl+C, Ctrl+V, ele replica o roteiro e não vende. Quem que você prefere? Gui, Agora eu te apertei. eu creio que no longo prazo, o vendedor que ele respeita o processo e cumpre com cada etapa do processo, ele vai sim conseguir desenvolver um processo mais saudável, até mesmo para os novos clientes que estão entrando na agência. E se a gente for olhar só no curto prazo, o lobo solitário ele vai sim trazer benefícios para o negócio. Só que isso pode prejudicar o LTV, pode prejudicar muitas vezes outras etapas, né, do projeto em si. O que é o LTV, o pessoal que não conhece aí na o agência? O LTV, só para deixar mais claro, é o tempo que o cliente ele tem de vida útil dentro da sua empresa, praticamente, né? Lifetime value, se a gente for fazer a tradução. Então, a gente sabe que hoje, para uma agência, é fundamental que, além de vender, a gente consiga reter o cliente, né, dentro da nossa própria base. Então, eu entendo que o lobo solitário, por mais que ele consiga entregar bons resultados no curto prazo, no longo prazo eu não vejo como algo saudável hoje para uma estrutura. Estou falando de uma estrutura que queira, claro, né, ter crescer escala, e tal, crescer, exatamente. Tá. Tem uma parada, cara, que uma vez uma pessoa me fez essa pergunta em uma caixinha de pergunta no Instagram. Um tempo atrás, eu lembro que era uma pergunta tipo essa, assim. Por exemplo, vale a pena manter uma pessoa que não tem a cultura da empresa, mas vende e tal? Cara, eu vou dar primeiro uma resposta politicamente correta. O que é a resposta? Meu amigo, as pessoas que não estão alinhadas com a sua cultura da empresa, tal, não vale a pena você mantenha o outro amigo. Agora você vai falar a verdade, a realidade, né? Depende do momento da sua empresa. Perfeito. Por quê, cara? Essa pessoa, esse lobo solitário, por exemplo, não é hoje alguém que eu quero na agência, porque nós temos 70 pessoas, estamos crescendo, temos todos os processos, ele vai trazer desequilíbrio para a operação, embora no curto prazo ele possa colocar um aparente dinheiro no meu bolso. Agora, se eu estivesse começando e eu precisasse vender, eu tivesse um lobo solitário vendendo aqui, cara, eu aproveitaria ele, observaria como ele estava trabalhando, pegaria as melhores práticas, usaria essas melhores práticas para me formar e formar os próximos, e a partir daí ele se torna descartável. Porque também tem uma parada, Léo, que tem um gestor, cara, que às vezes ele quer morrer abraçado com o processo porque ele é orgulhoso. Perfeito. Muitos, cara. Então, tipo assim, é o meu jeito que funciona. Aí vem uma outra pessoa de fora, né, e começa a entregar resultado por um caminho um pouco paralelo. E a pessoa começa meio que a minar aquela, né? Ah, não é bem assim, o resultado só tá aparecendo porque são em outras condições, normalmente não é essas condições, você vendeu aqui porque foi uma exceção. Não tem a humildade de, por exemplo, pô, o que essa pessoa tá fazendo diferente, cara? Né? E aí, a partir daqui, eu trago essas informações, obviamente, né? Eu vou documentar, eu sempre falo, você documenta as melhores práticas, transforma isso num processo, transforma isso num roteiro e ensina para outras pessoas. Eu tenho certeza que na agência, por exemplo, quando você entrou, tinha um caminho, né? Você Exato. participou do treinamento e tal, tinha um caminho. Mas eu acredito que no dia a dia, você tem aquela veia que você aprendeu, mas muita coisa, cara, ou você trouxe de fora, ou você aprendeu no dia a dia, né? Então, a gente não pode nunca morrer abraçado com o processo e nem acreditar, cara, que o simples fato de uma pessoa não estar cumprindo exatamente o que eu estou mandando, cara, é uma desobediência. Porque às vezes ela encontrou um caminho mais seguro que traz resultado, mas não está tendo a tranquilidade, não tem nem a liberdade para tratar isso com o gestor. Então ela vai indo por um outro lado. Então por isso que é importante, né, que você, obviamente, esteja acompanhando o time, entendendo o que eventualmente esse lobo solitário está fazendo, né, antes de julgar ele, de botar ele na fogueira. Agora, lógico, né, tem práticas dentro de uma empresa, tem processos que são inegociáveis, né? Então, pô, o cara chega, todo mundo tem que chegar às 8, o cara chega às 10.
né? Tem coisas que são inegociáveis. Agora, trazendo para essa questão, Léo, do roteiro, tem uma parada, não sei se você já ouviu falar, em zonas de objeção. Você já ouviu falar alguma vez, não? Sim. Sobre Perfeito. o conceito de zona de objeção, né? Vamos colocar assim que é sempre quando você conversa com o cliente em uma condição desfavorável. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a audiência. Obviamente, se você muitas vezes já negociou dentro da zona de objeção e de uma forma didática, cara, quais são os perigos, na sua visão, cara, do dono de agência, do gestor de tráfego ou do vendedor em geral, né, de ele negociar dentro de uma zona de objeção? Até poder explicar um pouco mais para o pessoal que não conhece também esse conceito. Perfeito, Gui. E eu acho que o principal exemplo que todo vendedor já passou em algum momento, para a gente ilustrar o que é uma zona de objeção, é quando você entra numa negociação, você fala o teu nome e o cara já pergunta, quanto custa? Me fala aí, Léo, só quero saber o valor, né? Só quero saber quanto tempo... Acontece ou não acontece? Então, é natural, isso acontece em alguns processos, né? Quando a gente não tem um processo tão bem alinhado, quando a gente não tem um roteiro tão validado. Mas a zona de objeção, cara, é o momento em que o teu cliente ele tenta assumir as rédeas do teu próprio processo e ele tenta de uma certa forma, te empurrar contra a parede. Então, quando ele começa a fazer perguntas no meio do teu roteiro, quando ele começa a tentar fugir um pouco mais da rota, quando ele começa a caminhar por outros caminhos que você sabe que não vão te levar para o objetivo final, que é para fazer uma apresentação bem clara, fazer um fechamento e conseguir fechar esse contrato. Então, eu entendo que a zona de objeção ela vai levar por esse caminho. Agora, é claro, um roteiro sólido, ele consegue mapear e evitar que essas zonas de objeções aconteçam, porque é você que assume o controle da conversa em si. Eu falo sempre que a zona de objeção, eu dou um exemplo sempre nos treinamentos assim, né? Que é que pra quem gosta de futebol. O Léo, ele não tem bom gosto pro futebol, né? Quem não sabe, torce pro Grêmio, né? Grenal aqui na mesa. Não tem bom gosto. Embora agora o Grêmio contratou o Soares, hein? Cara, agora Graças a Deus, fiquei com medo, hein? Vai incomodar, vai incomodar, como diz outro, né? O homem é matador, né? Mas eu falo que a zona de objeção, cara, pra quem gosta de futebol, é quando você vai jogar fora de casa uma decisão, precisando do resultado, torcida adversária lotou lá, você tá com 3 a menos e o juiz é comprado. Exato. E você tá sem ter o melhor craque. É quando você negocia ou joga em condições desfavoráveis, né? Então, como você deu um próprio exemplo. Poxa, eu tô preparado para falar de preço quando eu tô me apresentando para o cliente? Não. Então, ainda que ele tenha um aparente desejo de comprar, de dizer o seguinte, cara, nossa, talvez se eu falar o preço, ele vai ficar mais próximo do fechamento. Se eu não tive condição de gerar valor suficiente, principalmente quando a minha venda é consultiva, né? É improvável que ele vai ter uma percepção de entrega do valor da agência alinhada ao preço. Então eu já mas tá caro, eu já começo, né? Enfim. Mas falando até sobre a importância do roteiro, na tua opinião, assim, para quem até tá começando, o que seria o indicado, cara, para que essas objeções não aconteçam no momento errado, né? O que seria o melhor caminho para o vendedor ele não negociar dentro das zonas de objeção? Eu entendo, Gui, que até algo que eu aprendi com você lá no começo, quando eu estava alinhando o processo, era que a gente tem que quebrar o roteiro em etapas. Muito bom. Top. Então, presta atenção, cara. Muito importante eu tenho que saber exatamente onde eu estou no momento da negociação. Porque se eu não souber exatamente o que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo com aquela determinada pergunta e onde eu quero chegar, né, o objetivo, onde eu quero chegar com ela, eu não vou saber, né, se eu estou numa zona de objeção ou não também. Então, até como eu comentei anteriormente, você fica perdido. Você não sabe onde que você está. Então, a primeira boa prática, é como você comentou até anteriormente, é identificar as boas maneiras, as boas práticas em uma negociação, aquilo que eu tenho aplicado e que tem dado certo, quebro em etapas para eu saber exatamente cada uma dos processos da minha negociação e, a partir disso, eu começo a replicar isso de maneira consistente. Então, a cada 10 ligações, eu vou buscar aplicar sempre aquelas mesmas etapas. Muito bom. Assim. Quebrar a ligação em etapas, né? Então, Exato. Dividir, dar nome para essas etapas, Perfeito. né? E legal. Porque quando você não sabe onde você está, eu gosto desse exemplo, assim, né? Eu fui aquele cara, que sempre coisa melhor que eu gostava de comer, assim, tal, é o x-salada e a pizza. Não tinha dinheiro para ir em restaurante, para essas coisas aí, né? Então, e daí depois você vai, graças a Deus, trabalhando, enfim, melhorando. E aí um dia eu convidei o meu sogro, a minha sogra, para ir num restaurante legal aqui perto, né? Na nossa cidade, tá? Minha esposa, meu sogro, minha sogra. Eles são pessoas da roça, né? São agricultores e tal. Não tem muita alternativa assim lá. E aí, cara, um restaurante legal.
E veio a entradinha, que eram umas polentinhas. Cara, eles atacaram aquela polenta de uma maneira feroz, cara. Que eu digo, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que estava acontecendo naquele momento? Você não tinha um entendimento do processo todo, de que, por exemplo, viria uma entradinha ou sei lá o que mais. Eu não sou nenhum especialista culinário, é zero, né? Eu gosto do cachorro-quente, do podrão lá e tal, tá tudo certo. Mas tô dando um exemplo aqui para contextualizar. Então, às vezes, você vai com muita sede ao pote, num momento inoportuno, e o cliente faz a mesma coisa. Agora, é lógico, né, cara? Eu não quero dizer que você tem que saber criar burocracia para o cliente contratar, também não. Perfeito. O cliente chega lá para você, não, cara, eu já vi a sua agência, eu já vi que o seu preço aqui é R$2.000 por mês e mais 5.000 de mídia, só me manda o link aqui, eu quero pagar, eu já quero inclusive fazer o contrato com você, que você falou que é o mínimo de 8 meses, eu vou fazer de 1 ano, já vou assinar agora e vou te pagar antecipado, me dá o Pix. Ah, não, eu tenho que entender a tua dor. Dor? Me passa isso aí de uma vez, depois nós vamos ver a dor. Se tiver doente, mandamos pro hospital, a gente faz do jeito que for, né? Porque o roteiro ele não pode ser uma burocracia, né? Ele não pode ser uma burocracia que me afasta, mas ele tem que ter uma estrutura que me aproxime da venda. Agora sim, cara, tô começando. Você falou, tu já deu uma baita de uma sacada para fugir da zona de objeção, que na minha visão já é uma sacada para construir roteiro, que é quebrar a venda em etapas, né? Quebrar a venda em etapa. Mas legal. Tem algum outro caminho, cara, que você considera que talvez seja um caminho mais curto para você desenvolver o roteiro dentro da agência ou na sua empresa, na sua consultoria, um caminho mais curto? Por exemplo, não sei se tu concorda, modelar quem já está fazendo alguma coisa parecida que dá resultado. Não sei se isso funciona ou cada um tem que criar o seu próprio caminho. O que tu imagina assim, Léo? Perfeito, Gui. Quando a gente modela, né, quando a gente olha aquela pessoa que já faz e já funciona, já vende, até como a gente falou sobre o lobo solitário anteriormente, a gente consegue pegar as boas práticas dele e começar a replicar isso. Mesmo que eu ainda não tenha um roteiro tão sólido, né? Então isso vai me ajudar a ter um norte para saber, ó, o cara faz isso, isso e aquilo, e isso tem funcionado, tá vendendo. Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto inicial. Só algo que eu gosto de deixar bem claro também, a gente até falou aquela hora sobre não criar burocracia. Eu acho que o principal erro de quem muitas vezes está começando, né, a criar o seu roteiro é querer se apegar muito ao processo, como a gente falou muito anteriormente também, e acaba que você não faz a leitura daquele lead, não faz a leitura do time daquele cliente que você está conversando, né, não entende exatamente quais são as necessidades dele, mesmo que de imediato, né, mesmo que em 1, 2 minutos de conversa, você já consegue entender o que ele quer com o nosso bate-papo. Então, eu acho que são essas duas práticas principais. Primeiro, conseguir ter o feeling para entender exatamente o que a pessoa do outro lado da linha está buscando, né? Se ela estaria disposta a passar pelo processo ou se eu já consigo encurtar esse caminho. E, né, como a gente comentou, copiar, não fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas modelar as práticas de quem já tem tido resultado com as vendas em si. O que você falou, cara, acho que é bem legal. E eu quero adiantar para alguém que está começando. Quando você está começando, por exemplo, a estruturar, né, o processo comercial, tá estruturando, começando a vender, né, na sua agência ou numa outra empresa, enfim, e tal, vendendo consultorias, enfim. O que acontece? Quando alguém passa um roteiro, um script para você, a sensação que você vai ter quando você está na ligação como chama quando tem você está numa ligação e demora, tem um time ali, que tá conversando com alguém no telefone. Sim. Como a gente chama? Delay. Você vai ver como se tivesse um delay ali. Assim, ó, você olha assim, cara, eu tenho que ler isso aqui, falar isso aqui, entender o que o cara tá falando lá, responder, trazer de novo para esse argumento. Então é normal que no começo isso gera uma certa confusão até. Eu até acho que isso é salutar, que eu acho que isso é importante para você conseguir organizar suas ideias. O que você não pode é dar a entender para o cliente que você tá lendo uma parada. Cara, não tem nada mais broxante para quem está contratando, de que você está conversando com alguém e percebendo que alguém está lendo do outro lado alguma coisa. Não tem nada mais broxante. É melhor você pagar o preço do erro e do instinto do que você tratar a pessoa dessa forma. Agora, é lógico, no começo, por mais que eu me esforce, isso pode acontecer, só que a prática vai levar à excelência. Você falou, por exemplo, de modelar quem está dando resultado. Então, né, a gente vai já, na sequência aqui, então, até falar do nosso próprio roteiro de vendas, para que cada um tenha uma referência das etapas, do que a gente utiliza aqui, né? Olhando por um processo de treinamento, Léo, porque você passou por esse processo, você vê pessoas novas entrando na agência, passando por esse processo. No início do treinamento,
como deve ser entregue esse roteiro para que a pessoa possa aprender e, obviamente, a partir daí, em pouco tempo, ter resultado. Na tua visão, eu já devo passar o roteiro inteiro, eu devo, pelo fato de eu quebrar em etapas, ensinando por etapas, como eu aprendo e como eu ensino isso? Eu entendo, Gui, e até o que eu lembro, né, do meu treinamento, de quem passou por isso já, que eu tive o contato com o roteiro inteiro. Então, foi me apresentado o roteiro inteiro, porque eu preciso, como a gente falou, é aquele mapa que você sabe onde que você está e onde que está o tesouro, né, com o X marcado lá no mapa. Tá. Só que eu acho fundamental, sim, no momento que eu vou treinar uma pessoa, que eu vou entregar o roteiro para uma pessoa, explicar, sim, cada uma das etapas. O porquê de fazer cada uma das perguntas, né? O porquê de aplicar cada um dos gatilhos. Porque eu lembro que foi a minha maior dificuldade, gente. Eu não sabia vender nada. Eu, né, tive experiência zero com a parte de vendas anteriormente. Cara, conta o que tu vendia antes. Eu vendia adubo. Não, vamos lá. Adubo é um nome sexy por uma parada mais pesada. Posso falar aqui? Pode. Saco de merda, vamos falar assim. Eu já contei isso, né? Leandro, eu contei, né? Não foi no outro podcast que eu falei, tem um cara que trabalha. Acho que eu falei alguma coisa sobre isso, cara. O cara vendia saco de M e hoje é um dos nossos. Pá, cara, esse cara tem que ir pra ser estudado, cara, de algum jeito, né? Então vendeu adubo. Exato. Adubo é bonito o nome, né? É igual o meu sogro. Ele é agricultor, eles plantam arroz. Ah, é defensor agrícola. Isso é agrotóxico, rapaz. Tá louco? Vem pra cá com defensor agrícola pra cima de mim. Mas isso, Gui, é a prova viva de que o roteiro ele é plenamente, né, replicável. Mas eu lembro, e eu dei toda essa volta para poder explicar que eu não sabia vender nada e no momento que foi apresentado o script para mim, o roteiro, né, foi explicado o porquê de cada uma daquelas perguntas. Tá. E eu lembro que mesmo no começo tinha muita dificuldade com entonação, com dar vida ao roteiro, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Tirar aquela leitura, digamos assim, e dar vida, incorporar as minhas características ao roteiro. Mas eu considero, sim, que para que eu possa dar vida, eu preciso entender cada uma das etapas. Né? Até a gente vai falar depois sobre, né, apresentação, sobre sondagem, sobre resultado, que é o roteiro sobre sondagem de resultado, que é o roteiro que a gente aplica aqui. Mas é importante a gente entender para conseguir aplicar as nossas características também, da minha personalidade, ao roteiro em si. Cara, o que você falou é tão importante, porque quando eu faço essa analogia, não sei se você já ouviu falar isso, mas eu costumo explicar bastante nos treinamentos também, que o roteiro, ele é o boneco de madeira. Mas ele só vai se transformar no Pinóquio, o boneco de madeira só vai se transformar no Pinóquio se tiver alguém trazendo um nível de pessoalidade ali, né? Então você trazer as suas digitais. Eu tenho um caminho, eu tenho um veículo e eu tenho um destino. Mas esse trajeto todo, cara, é feito por uma pessoa. Exato. Né? Então, por exemplo, você conhecendo as suas características, né? Então quem conhece o Léo, por exemplo, sabe que ele é um cara que faz amizade fácil, um cara de bom relacionamento, que tá sempre com um sorriso fácil no rosto, proativo, de auxiliar as pessoas. Então, cara, isso é característica de um vendedor de relacionamento, por exemplo. Agora, ele precisa entender que em alguns momentos, cara, essas características, que na maior parte dos casos jogam a favor, em alguns momentos elas jogam contra. Exato. Que tem hora que você tem que bater na mesa e ser o pitbull mesmo, assim, né? O closer, que você tem que ser mais incisivo. Então você tem que olhar pro roteiro, cara, e potencializar a etapa, obviamente, que você tá vivendo, aquela que é fundamental para que você possa passar para o próximo nível durante uma negociação. Eu digo o seguinte, não adianta você ser um baita vendedor, que você faz muito bom de negociação, eu consigo mapear as objeções, mostro lá compreensão, surpresa, ação, pergunta, eu me preparo, eu tiro os coelhos da cartola. Tá, mas você não leva ninguém pro fechamento? Como é que faz, então? Aí vai passar trabalho igual. E tem o contrário também, né? Não, eu no roteiro eu sou um... Rapaz, eu sou aqui metódico, eu faço exatamente as perguntas com uma boa entonação, eu caminho. Mas chega no final, por exemplo, num fechamento, né? Quando o cliente coloca uma ação que você não está preparado, você apanha. Eu já falei isso aqui no último podcast, né? Que todo mundo tem um plano de venda até tomar uma objeção. Como o Mike Tyson disse, que todo bom lutador tem um plano de luta até tomar um soco na cara. Que aí tu vê estrela, tu não sabe para onde que tu vai. Então, o vendedor, especialmente quem faz prospecção, que tem resultado, cara, é aquele que se recompõe mais rápido, né? Porque o cliente, eu não consigo prever do outro lado, né?
Tem um famoso jogador de futebol, que eu esqueci o nome, que ele fala isso, assim, né? Você tava treinando, não, vamos jogar essa jogada ensaiada aqui, vai vencer o jogo amanhã, vamos treinar ela exaustivamente, por exemplo, e tal. E alguém levantou a mão, ô professor, posso fazer uma pergunta? Mas tu combinou com outro time? Como é que foi? O que ele vai fazer ali? Vai se movimentar? Porque por mais que você ensaie, sempre vai ter do outro lado o imprevisível, né? Exato. A outra pessoa também tem os seus momentos, seus argumentos. Então, o roteiro ele tem que me conduzir, mas ele não pode me prender ao ponto de eu não ter criatividade, né? Então, falando até sobre essa questão no roteiro, vamos abrir o nosso... Podemos abrir a estrutura do nosso roteiro de vendas pra galera, não? Caixa de Pandora agora. Meu amigo. Depois você corta, isso é uma brincadeira, não corta não, tá? Pode deixar, galera. O que a gente vai apresentar aqui é a estrutura, e eu quero, obviamente, se o Léo poder nos passar também a estrutura do nosso roteiro de vendas, e para a gente poder também fazer um diagnóstico, esmiuçar um pouquinho mais, quais são os pontos, né, mais críticos ou mais difíceis, digamos, de você tratar. Com esse roteiro, a gente já fechou tranquilamente, mais de 5 mil contratos de marketing digital. Tranquilamente. Mais do que isso, mas mais de 5 mil contratos de marketing digital. Como começa esse roteiro? Como ele se desenvolve e como ele termina, Léo? Falando na parte teórica mesmo, de estrutura. Perfeito. Estrutura do roteiro. Então, vou falar etapa por etapa etapa aqui por etapa. Galera, pra ficar claro. Quem é pra todo inteligente, mundo. papel e caneta na mão. Quem tá, sei lá, fazendo alguma outra atividade, depois assiste de novo. E quem tá no modo estudo, né, cara, esse é o momento de anotar, tá? Exatamente, galera. Vamos lá. O roteiro hoje ele é dividido em algumas etapas, começando por, primeiramente, a etapa de apresentação e alinhamento. Depois eu venho com sondagem de negócio e sondagem de resultado. Depois a gente vai explicar um por um, mas só para poder validar aqui. Logo após, etapa de dor e a parte de implicação. Solução, objeção, fechamento e pagamento, que é a etapa mais esperada muitas vezes. Todo mundo quer, né? Por todo mundo. Mas existe uma outra situação ainda que, caso o cliente não feche, a gente tem o follow-up após isso, né? A parte de agendar, pegar o compromisso para uma nova reunião, né? Quando tem sócio, por exemplo, que ainda vai querer participar, a famosa esposa, né? Tem a camiseta do Gui também, eu não trabalho com cheque nem com cartão. Alguma das objeções. Hoje eu tava chegando aqui agora à tarde, e aí eu fui pegar eu vim, a minha esposa me trouxe, eu trouxe a minha maletinha ali, né? Tem segredo dentro, não posso dizer o que tem, vocês já viram. Então, aí eu esqueci a maletinha no carro, eu falei, amor, você pode trazer de novo, que a gente mora aqui pertinho. E na hora que eu desci, eu tava ali esperando, entrou um rapaz, assim, ele olhou a camisa, que frase legal, né? Eu fui olhar, não trabalho com cheque nem com cartão. Pô, que baita frase essa minha, né, cara? Enfim, então você tá falando sobre a estrutura. Exato. Vamos tratar aqui, na apresentação, né? Então, eu me conecto com o cliente, eu demonstro, né, que eu sou autoridade, que eu estou entusiasmado, que eu me importo com ele. Rapidamente, eu faço um alinhamento, então, do que vai acontecer nessa reunião, para que ele também fique alinhado, obviamente, né? Ele espere o tempo, as perguntas, ele possa contribuir. Posteriormente, eu faço uma sondagem de negócio em que eu entendo onde o cliente vende, para quem ele vende, como ele vende, né? E o que ele vende. Na sequência, eu vou fazer uma sondagem, uma investigação de resultado, o estágio que ele está, o estágio que ele quer chegar, o porquê e quais são as implicações. Posteriormente, eu falo que vem a cereja do bolo, que é a forma de você apresentar a solução, onde você gera valor infinito para que ele possa comprar. Em alguns casos, surgem objeções na sequência, você tem que mapear e lidar com cada uma delas, e depois você vai literalmente com os dois pés para o fechamento automático para tentar concluir esse negócio. Se porventura isso não acontecer, você vai tratar objeções novamente e agendamento de follow-up, posteriormente você segue com follow-up. Dessas etapas do roteiro, qual delas teve mais dificuldade de aprender? A que eu tive mais dificuldade de aprender, Gui, foi... Confesso que a etapa de sondagem de resultado. Porque, para quem nunca tinha vendido nada, faltava aquela cara de pau. Não, nada não. Não lega o teu passado. Tu falou aqui que vendeu. Não vou dizer o que é, quem assistiu de novo não vem dizer que negar o teu passado. Vendeu. Vendido profissionalmente, né? Então, né? Uma estrutura, um roteiro sólido, digamos assim. Mas a etapa de sondagem de resultado, para mim, foi uma das mais complexas, porque parece simples, né? Eu perguntar. Sondagem de resultado, geralmente, como o Gui falou, é onde eu vou perguntar sobre o faturamento da empresa, onde que ela está em nível de faturamento, onde que ela quer chegar, por que ela não chegou, né? Então, onde eu vou entender esses pontos. E eu tinha medo de perguntar isso, porque eu pensava, o cara não vai querer me falar o faturamento da empresa dele. Ele não vai abrir para mim o jogo do porquê que ele não está faturando mais. Então, foi uma das etapas que eu tive mais dificuldade. E fechamento, é óbvio, né? Para quem não tem a
habilidade natural, digamos assim, da venda, eu acho uma das partes mais complexas, né? Porque muitas vezes não sabe como lidar com uma objeção, não está preparado para poder lidar com uma objeção, pode ter o melhor plano de vendas, mas se não tiver uma matriz bem clara de como lidar com cada objeção, ele vai ser pego de surpresa. E para quem está começando, lógico, da tua experiência, que é a parte de sondagem de resultado, né, identificação da dor, né, implicação, enfim. Mas para quem está começando, cara, qual dessas etapas você acha assim que a pessoa teria que dominar primeiro para conseguir gerar valor, ou mais do que isso, enfim, para conseguir concluir um processo consultivo? O que é prioridade a pessoa aprender? Olhando para essa estrutura de roteiro, o que seria prioridade? Eu costumo falar nas vendas, Gui, que o vendedor, ele não domina a conversa quando ele fala muito. Tá. Tem gente que acha que o vendedor tem que viver falando. Só falando. Ele domina a conversa quando ele pergunta, quando ele está, né, à frente, quando ele está fazendo os questionamentos. Então, eu acho que a principal parte, e é algo que está sobre todo o roteiro, é trabalhar a escutativa, ou seja, se importar de fato com as informações que o cliente traz para você. Agora, se eu fosse pegar uma etapa do roteiro, que eu acho que talvez seja a mais fundamental aqui para quem está começando, é a etapa de sondagem de negócio. Tá. Porque eu entendo que eu gero valor, Gui, não na hora que eu estou falando sobre o meu produto exatamente, que também vai acontecer, né? E não na hora que eu estou me vendendo, porque isso é muito fácil. Agora, na sondagem de negócio, eu mostro por meio de perguntas inteligentes e específicas que eu conheço o negócio do outro cliente, conheço o ramo, pelo menos, e por meio das minhas perguntas ele vai entender que eu posso ajudar ele. Por exemplo, se a gente for falar sobre uma clínica médica que está tendo dificuldade com captação de leads, né, aqui falando diretamente para agências agora, eu vou trabalhar com, né, perguntas relacionadas ao nível, do volume ao tipo de paciente que ele atende, quais são as especialidades que ele vai trabalhar dentro da clínica. Então, eu vou sempre trabalhar com termos e com perguntas específicas relacionadas à área dele. E isso eu sei que é algo que a gente vai conseguindo adquirir conforme a prática, né? Porque nem todo mundo consegue ter esse nível de conhecimento de mercado já no início do projeto. Mas eu acho que essa é uma das questões principais para se mapear no Que é um começo. papel bem consultivo, né? Exato. Que é o papel do consultor. Porque quando... E eu digo para você, sabe por que a maioria das pessoas não consegue fazer isso no início da agência? Por conta da ansiedade. Porque você tem a ansiedade de evoluir com o roteiro ou de apresentar a proposta, ou o simples fato de você precisar vender. Então você fica inseguro. Será que se eu fazer essas perguntas, o cliente vai me responder? Será que eu vou ser evasivo, né, enquanto consultor? Se porventura, o que você falou antes ali, se eu perguntar, por exemplo, o faturamento do meu cliente, né, ou se eu perguntar o número de vendas que ele tem, qualquer outra coisa assim. E é totalmente o contrário. Por exemplo, você vai no médico. Você gosta de ir no médico, você chega lá, senta, ele está aqui. Só tomar injeção, o Voltaren, o paracetamol, o dipirona e vai embora. Não, cara. Você valoriza quem? Quem vai lá e faz perguntas. Mas quais são os seus? A que horas você acorda? Como você se alimenta? Como que é o seu dia a dia, por exemplo, com a sua esposa, com o seu marido? Você vai dormir que horas? Você tem uma boa noite de sono? Como que é a rotina lá no seu trabalho? Você sentiu algum outro tipo de dor? Você pratica atividade física? O simples fato de fazer questionamentos e deixar você falar do que está acontecendo, cara, faz com que você se sinta importante. Então, eu digo o seguinte, na sondagem de negócio, que eu concordo com você, é um ponto primordial para quem quer demonstrar autoridade e maestria enquanto consultor, você tem que ser muito mais interessado, né? Muito mais interessado no cliente do que na própria negociação em si, do que na própria venda, né? Então, quando eu falo, tem 4 pilares, né, numa sondagem de negócio, numa investigação. Você precisa entender o que o cliente vende, perfeito? De forma clara, para que você compreenda o negócio dele. Você precisa entender para quem ele vende, qual que é o perfil de público ideal, e tem uma baita diferença, porque eu posso vender para qualquer um e eu posso ter o meu público ideal. Quando eu faço a pergunta do público ideal, eu sempre falo, cara, se o telefone tocar agora e você atender, é um cliente querendo contratar, qual é a principal colocação, a pergunta que você gosta de ouvir dele no telefone? E quais são as características dele para contratar agora? O melhor que você gosta de atender. Esse é teu cliente ideal. E, obviamente, você tem que perguntar e questionar como esse cliente vende, quais são os canais que esse cliente vende, de que forma ele vende, como ele se expõe para o mercado.
E por último, qual a região que esse cara atende, né? Então hoje, através da internet, você pode vender para o Brasil inteiro, mas inúmeros negócios locais, por conta de questões de logística e tal, não faz sentido, né? O cliente tem que atender só dentro daquela região. Quando você não sabe um desses pontos, não tem segurança, você corre um baita risco, cara, de evoluir na negociação. Tentar trazer um super argumento e o cara dizer, não, mas no meu caso, não. Não, porque vai encher a pizzaria aí, cara, vai lotar. Não, meu amigo, é só delivery, eu atendo aqui, né? Ou o contrário também. Cara, você vai bombar de pedido na pizzaria que vai dar pau no aplicativo ali. Não, mas desculpa, eu não tenho nem aplicativo e nem faço entrega, eu atendo só aqui na... Entende? Então aí todo aquele argumento que teoricamente faria sentido, ele se torna ineficaz. Agora, dentro desse roteiro, da apresentação ao fechamento e posteriormente ao follow-up. Tem uma parada que a gente falou antes, lá no começo, né? Que foi sobre zona de objeção. Perfeito. Né, que você citou, que é quando a gente negocia em condições desfavoráveis. Tem uma outra parada que a gente dá um nome disso, né? De gatilhos de passagem, né? Que são nada mais do que pré-requisitos dentro da negociação, dentro do próprio roteiro, que precisa acontecer para que eu evolua, né? Então são pré-requisitos. Falando sobre gatilhos de, por exemplo, um gatilho de passagem, cara, eu só vou fazer uma sondagem do resultado que o cliente está tendo se eu sei sobre o negócio dele, por exemplo, né? São os pré-requisitos. Quais são, dentro do roteiro que a gente utiliza, Léo, para vender os contratos de marketing digital, na sua visão, quais são os gatilhos de passagem? Quais são até os principais gatilhos de passagem que você acha que os clientes têm que os vendedores, né, que os donos de agência, têm que considerar para ser consultivo e para ter certeza que estão evoluindo dentro do roteiro? Gui, eu considero, até falando do nosso roteiro aqui, né, que tem 2 gatilhos de passagem hoje que são fundamentais. Tá. Eu falei anteriormente sobre sondagem de negócio, sondagem de resultado, só que eu entendo que os 2 principais gatilhos são, primeiro, após a sondagem de resultado, onde eu vou pegar as dores do cliente, onde eu vou entender de fato, né, onde que ele quer chegar, onde que ele pode chegar. E nesse gatilho, até se puder dar um exemplo depois, né, de como que a gente pode aplicar. Nossa. É onde eu vou mostrar para ele que eu entendi de fato já sobre o negócio dele, que eu já tenho experiência para poder solucionar a dor, a necessidade dele, e vou mostrar para ele que a gente vai avançar para uma próxima etapa agora. E após essa parte, que a gente vai para a parte de apresentação da solução, aí existe um segundo gatilho, após isso, que é o gatilho que eu vou para a parte da venda, né, que eu mostrei para ele, ó, cara, eu mostrei o que você deve fazer. Agora, né, eu já validei que você já validou aqui comigo que você não tem tempo para isso, que você não consegue fazer isso, né, você não consegue colocar a mão na massa. Eu vou te mostrar como que eu vou te ajudar, né, com esse trabalho. Então, eu entendo que esses 2 gatilhos eles são fundamentais. Na prática, como é que eu vou elaborar eles? O primeiro gatilho, né, até quem acompanha as tuas lives, né, e o teu conteúdo já está cansado de ouvir, cara, eu vou trabalhar da seguinte forma. Então, dá um exemplo aqui falando sobre clínica médica, por exemplo. Eu entendi que, vamos lá, Guilherme, cara, eu entendi que hoje você tem uma agência, né, uma clínica médica, onde você tem 5 cirurgiões, cirurgiões estéticos, que você já me falou que tem agenda, estão até ociosos e conseguem atender um volume maior de pessoas. Entendi, inclusive, que você está preparado para poder dar um próximo passo com a tua clínica, porém, cara, você não sabe como desenvolver uma estrutura de captação ou como trazer mais pacientes até a tua clínica local. Tá. E o que eu vou te ensinar aqui agora é um conjunto de estratégias que eu já apresentei e já ensinei outros donos de clínica a colocarem a mão na massa e aplicarem na prática para poder chegar, né, em X, Y ou Z de faturamento ou de resultado ou volume de pacientes. Então, após isso, eu vou falar para ele, né, pegar papel e caneta também, que é algo que eu sempre, né, que o Gui sempre ensina. Papiro e a pena e... Exatamente. Então, quando eu faço esse gatilho de passagem, eu mostrei para ele que eu estou indo para uma nova etapa da ligação. Após isso, né, eu vou avançar para o restante do processo, vou apresentar para ele o que ele deve fazer e depois eu vou para uma segunda etapa, que aí é onde eu vou pegar principalmente, né, o que eu falo, que é a confirmação de que sou eu a pessoa ideal para ajudar ele. Boa. Que é onde eu vou trabalhar. Boa. Só perdão, nessa primeira etapa, a gente chama, né, de introdução à solução, né, que é muito importante o que você falou, você chamar a atenção, e você fez muito bem, inclusive, né? Eu não sei se quem pode voltar aí vai perceber que o Léo ele foi muito específico, né? Ele então citou lá e o cara, tem condição de ter uma demanda maior, a clínica, o paciente, né? Então você tem que ser sempre específico nesse aspecto. E por que a gente tem que ter essa preparação? Porque infelizmente ou felizmente, não sei, a gente tem diversos fatores que podem acontecer no dia a dia
que podem fazer com que eu perca o foco enquanto estou conversando. Então, tem uma parada que quando você vai falar um gatilho mental, literalmente, né? Que você fala, cara, eu preciso te falar uma parada importante. Cara, vai acontecer uma coisa importante. Né? É igual quando algum funcionário, ou enfim, alguém da equipe chega pra você e fala assim, Gui, preciso falar contigo. Pô, o cara vai falar alguma coisa importante. Quer ver quando é a esposa do cara, né? Ah, não, aí, A gente meu precisa amigo, conversar. aí é nível hard. Tá, mas amor, vamos conversar agora. Não. Só quando eu voltar de tal lugar. Ah, meu amigo, tu limpa a casa, faz de tudo, se esforça, né? Então, enfim. Então, é fundamental que você prepare o cliente Exato. para receber uma boa ou uma má notícia, sabe? Então, é muito importante. Então, eu diria o seguinte, eu gosto muito da analogia do médico, né? Então, assim, cara, eu tenho um diagnóstico para dar para você. Um diagnóstico que pode custar a sua vida. Eu não posso simplesmente dizer, Léo, toma esses remédios porque você precisa para melhorar a sua saúde. Eu não, quer dizer, olha só. Beleza, então eu preciso falar uma coisa para você que é muito importante. Então, eu tô falando aqui como autoridade, né, médica, mas mais do que isso, como um conselheiro, como um amigo, porque, pô, você é um cara jovem, eu quero que você viva por muito tempo. Você comentou todos os seus hábitos, a gente fez o exame. E a partir do que eu vou te passar aqui, cara, é fundamental que você mude de vida, cara. Perfeito. Que você durma melhor, que você se alimente melhor, que você reduza o estresse, você faça coisas que você gosta pra você, enfim, ter um hormônio aí da felicidade e tal. Sabe por quê, cara? Porque, pá! Aí eu vou chegar e vou dar a notícia pra ele. Eu quero que o cliente tenha a noção da importância que é o trabalho que a agência vai fazer. Então, quando você diz, sempre que eu atendo um médico que tem poucos pacientes, ou que consegue agendamento, mas não há comparecimento, ou que depende só de plano de saúde e não consegue fazer os atendimentos particulares, sempre que eu atendo esses médicos em uma consultoria, ou até mesmo quando eu dou uma palestra, um treinamento para esse grupo de médicos, tem um plano que eu mostro, e na maioria dos casos, para os médicos que não tinham nenhum tipo de investimento no digital, quando eles começam a aplicar, cara, é questão de semanas para o número de pacientes de agendamentos começar a subir. Eu não vou cobrar nada de você para te ensinar isso, eu vou te cobrar uma coisa, a tua atenção, só que eu vou te passar. Cara, tu põe o cara num lugar de, além de vulnerabilidade, cara, de, pá, cara, vai vir uma parada importante. Isso que eu vejo que é a importância de um gatilho de passagem, porque tem gente que vem, não, faz 2, 3 perguntas, tá bom, então olha só, nós vamos trabalhar no Facebook, fazer desse jeito, pá, meu amigo, você tá sendo mais um na fila do pão. Igual a você, se chacoalhar uma árvore, tem 50 que faz a mesma coisa do que você, tentando vender serviços semelhantes àquilo que você vende. E aí, quando você não tem essa preocupação, a negociação, ou melhor, a proposta que você faz, por mais que bem elaborada, ela vai gerar objeção, porque o cara não está engajado. E aí vem aquela parada, né, Léo, do vendedor ou do dono de agência, ou de quem quer que seja, que pensa o seguinte, eu tenho que ficar estudando objeções. Eu não sei se tu concorda comigo, por que o vendedor tem essa tara por objeções, assim, né? O cara, ele quer estudar só objeções ou outras partes do processo, na tua visão. Por que no nosso mercado, no nosso segmento, se dá muito valor, né? Quando eu vou dar uma aula, eu falo, galera, vamos falar sobre objeções. Todo mundo quer saber, né? Então, tipo assim, né? Então, por que você acha que isso acontece, cara? Cara, eu acho que o vendedor brasileiro, ele já se habituou a ter objeção. Tá. Ele acha que é normal o tempo inteiro o cliente trazer uma porrada de objeções ao mesmo tempo. Tinha até um vendedor que eu conheci, que ele brincava, chegava um momento da conversa e ele falava, tá, e agora... Primo meu. A gente vai para a etapa de objeção. Mas, cara, não... Calma, isso? Tá falando sério? A gente vai para a etapa de objeção. O que... Cara, nem tinha objeção. Cara, você não tem nenhuma objeção para me trazer aqui? É. Mas eu entendo que isso, na verdade, é algo que veio da cultura, não vou dizer só brasileira, mas da cultura de vendas mesmo, onde o vendedor já espera que vai existir alguma objeção. Quando, na verdade, eu entendo que o melhor caminho é que a gente possa antecipar as objeções. E um roteiro com bons gatilhos de passagens, com boas estruturas, faz com que a gente evite essas objeções. Porque eu que estou na condução do processo. Então, o cliente ele já sabe que tudo que eu for apresentar dali em diante vai ser pertinente, né? Vai fazer sentido para ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Boa, acho que eu concordo com você e para fazer uma contribuição, acho que quando você dá a devida importância para as etapas, né, da negociação, cara, você percebe
que o tratamento da objeção ele é uma consequência, tipo a venda, né? Exato. Enxergar a venda como uma linha de montagem para fazer ou qualquer que seja o produto, eu vou colocar isso aqui e vai sair esse negócio do outro lado. Então, quando eu me preocupo, obviamente, em tratar cada etapa com grau máximo de importância, cara, eu tenho do outro lado, cara, um cliente que por mais que coloque objeções na mesa, porque tem objeções que são naturais, que são até salutares para venda, né? O cara vai pensar, mas tem contrato? Ah, uma objeção? Cara, depende, São de uma até curiosidade, dúvidas, né? uma dúvida. Exato. Pode ser uma objeção, se não estivesse ali, talvez seria até mais fácil. Às vezes o fato de ele lembrar isso de você dá margem para você amarrar ainda mais a venda, fazer uma negociação melhor, né? Então, se a gente fosse, acho que até sintetizar todo esse papo, tudo que a gente aprendeu com você, que a gente discutiu aqui, Léo, né? É que a gente precisa, que não é pré-requisito ou fundamental ter um roteiro ou um script. Entretanto, se você tem uma estrutura bem definida, você vai ter uma jornada de negociação muito mais segura e muito mais tranquilidade para treinar o seu time de venda. É isso? Perfeito. Exatamente, Gui. Exatamente. Como a gente falou, se você quer escalar o teu negócio, né, e ter uma estrutura sólida para poder replicar essa metodologia de vendas, o roteiro ele vai ser um caminho. Não é pré-requisito, mas é fundamental, vamos falar, trabalhar assim. Top. Léo, muito obrigado, cara, por esse tempo, por você estar aqui dedicando para nos ajudar. Eu gosto de aprender com pessoas que estão fazendo no dia a dia. O Léo é um dos caras que mais trazem resultado para a agência em volume de negociação, nos ajuda com o processo, nos ajuda com a estratégia de canais, né? Então, traz ótimos parceiros. Então, eu quero honrar e agradecer você. E lembrar que se você é vendedor, se você é dono de agência, se você é gestor de tráfego, você precisa aprender a vender, da prospecção ao fechamento, você tem sempre um compromisso comigo aqui em todas as aulas. E, obviamente, se nesse momento que você está assistindo, está aberto a imersão, vendas na prática, cara, cai para dentro, que eu tenho certeza que vai ser um ponto de mudança, que vai trazer com que você possa crescer na sua agência de forma exponencial. E não se esquece, meu amigo, não existe dia da caça. Um abraço, tamo junto, valeu!